Boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre como a gente pode planejar as nossas férias com os do Scrum, tá? E eu vou começar essa apresentação falando para vocês sobre o que me trouxe a remeter o Scrum no uso do planejamento de uma viagem. Quando eu tinha mais ou menos uns 15 para 16 anos, eu tinha um sonho muito grande de fazer um intercâmbio e de conhecer outro país, de conseguir me comunicar em inglês e etc e tal. Mas naquela época, assim, meus pais não tinham condições financeiras nem de bancar um curso de inglês, que dirá uma viagem para o exterior. Então foi um sonho que eu precisei adiar por um tempo, né? E quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de software, eu meio que revivi esse sonho, trouxe de volta, né, para minha vida e resolvi juntar dinheiro e fazer um intercâmbio de curta duração. Mas mesmo esse intercâmbio sendo de curta duração, ia passar apenas 3 semanas no destino que eu escolhi, eu ainda tinha muito receio de tudo, de que poderia não dar certo, de que eu não conseguiria planejar. E nessa época eu fazia um curso de inglês, né? Eu frequentava um cursinho. Então, o meu professor, ele sabia que eu trabalhava com software e ele conversou comigo e me perguntou o seguinte: Ana, quando você está desenvolvendo software, você não tem etapas? Vocês não têm um planejamento e as etapas que vocês têm que passar para poder chegar até o desenvolvimento final? Aí eu confirmei que sim, que a gente tem essas etapas, a gente tem esse planejamento. Então ele disse: é a mesma coisa para a sua viagem. Você vai fazendo por etapas. Primeiro você pensa que você precisa tirar o seu passaporte, depois você pensa no seu visto, nas passagens e por aí vai. E depois que ele me falou isso, eu consegui trazer realmente essa ideia para a minha vida. Que assim como a gente planeja o desenvolvimento de um software, a gente pode planejar uma viagem também utilizando algumas etapas, né? E por que eu resolvi usar o Scrum para planejar essa viagem que eu vou fazer agora, tá? Porque assim como um projeto de software, uma viagem também precisa ter um orçamento. Ela pode ser planejada e realizada por equipes pequenas, que é uma das premissas do Scrum, e ela também é planejada e realizada de forma iterativa e incremental. A respeito desses termos iterativo e incremental, eu vou explicar um pouquinho mais à frente quando eu falar sobre alguns conceitos do Scrum para vocês. Eu vou me apresentar rapidamente, então. Meu nome é Ana Carolina, eu sou mineira, sou analista de sistemas, então eu trabalho com desenvolvimento de software, e eu também sou viajante solo. Eu viajo bastante sozinha e gosto de compartilhar essas experiências. Para quem quiser me encontrar, essas são as redes onde vocês vão me encontrar, principalmente no LinkedIn, tá? Mas se quiserem tirar alguma dúvida, tem o meu endereço de e-mail aqui também. Bom, eu vou falar um pouquinho então sobre o Scrum, para que vocês consigam entender no que se baseia. O Scrum é uma metodologia ágil para gestão e planejamento de projetos de software, tá? Então, ele funciona de forma iterativa. E o que isso quer dizer? Quer dizer que funciona através de iterações. Essas iterações são ciclos durante os quais a gente vai desenvolver features, a gente vai desenvolver funcionalidades para que elas sejam entregues aos nossos clientes. E no Scrum, esses ciclos, a gente dá o nome deles de sprints, tá? Então, como vocês podem observar, cada sprint, ela pode ter uma duração de 2 a 4 semanas, ok? Uma coisa que é importante também ressaltar é que as funcionalidades do nosso software no Scrum, elas vêm do Product Backlog. E esse Product Backlog, ele é gerenciado por um papel muito importante do Scrum, que é chamado de Product Owner, tá? Essa é uma pessoa que vai ser responsável por priorizar quais são as funcionalidades que serão entregues, serão desenvolvidas e entregues a cada sprint, ok? E como que o Product Owner prioriza isso? É através de uma reunião chamada de Sprint Planning, ou planejamento de sprint, tanto faz. Então, durante essa Sprint Planning, o Product Owner, juntamente com o Scrum Master e com o time,
vai definir quais são as funcionalidades que serão desenvolvidas e entregues nessa sprint, como anteriormente eu comentei, e elas vão ser colocadas na sprint backlog, ou seja, é uma lista de tarefas mesmo que o time tem que cumprir naquele período que é chamado de sprint. E, bom, como vocês podem presumir, o time vai desenvolver essas funcionalidades. E onde entra o Scrum Master nessa história? O Scrum Master, ele deve ser um facilitador para a equipe, para o time de desenvolvimento, e ele deve trabalhar bem, tanto com o Product Owner como com a sua equipe, tá? Então, se houver algum impedimento para a equipe desenvolver uma funcionalidade, por exemplo, é o Scrum Master que vai ajudar essa equipe. E como que a equipe comunica essas dificuldades ao Scrum Master? É durante as reuniões diárias, ou Daily Scrum Meeting, que a gente chama. Todos os dias, o time se reúne com o Scrum Master, fala sobre o que fez no dia anterior, sobre o que vai fazer, e se houver algum impedimento, o time comunica ao Scrum Master para que ele possa solucionar. E ao final de uma sprint, então, são entregues as funcionalidades a esse Product Owner, né, ao nosso cliente, e essas funcionalidades são chamadas de incremento, tá? Seria, então, um incremento. E quando a gente fala, então, que o Scrum é iterativo e incremental, o iterativo se refere às sprints, certo? E o incremental se refere à forma como esse software vai sendo desenvolvido gradativamente. Então, a gente vai começar por funcionalidades um pouco mais básicas e essenciais, e assim vai incrementando aquele software como um todo, com as várias funcionalidades que se encontram no Product Backlog, ok? E onde que eu vou encaixar isso tudo no planejamento da minha viagem? Bom, eu tive que fazer uma pequena adaptação, tá, dos conceitos do Scrum, mas só para passar aqui rapidamente, o meu Product Backlog, eu vou colocar algumas demandas de uma viagem. Então, por exemplo, o que eu preciso saber sobre a minha viagem? Principalmente, eu preciso saber para onde eu vou. Eu preciso saber para onde eu vou, quanto tempo eu vou passar nesse destino e etc e tal. Então, são algumas... eu encaro isso como os requisitos para que essa viagem seja realizada, ok? E... como que eu poderia atuar, então? Quais seriam os impedimentos para que uma viagem aconteça? Um exemplo, ok? Um destino que dependa de visto, por exemplo, Estados Unidos. Se eu fosse para os Estados Unidos, eu saberia que se eu não tiver um visto nas minhas mãos, no passaporte, no caso, eu não consigo entrar no país. Então, é um impedimento que eu tenho que trabalhar para que seja resolvido antes que a viagem aconteça. Faz parte do meu planejamento e eu preciso atuar diretamente nesse impedimento para fazer com que ele seja solucionado, ok? Então, nesse caso, eu atuo meio que como Product Owner e Scrum Master. Eu tenho bastante interesse nas demandas da viagem, mas eu também preciso solucionar alguns impedimentos. E com relação à parte incremental, por que eu falo que uma viagem é incremental? Porque ela também é feita através de etapas. Eu não vou começar a planejar uma viagem arrumando minha mala, porque eu posso simplesmente colocar um monte de roupa, sei lá, de verão, e chegar lá, tá um frio de, sei lá, menos 10 graus. Então, ela tem que ser feita de forma que evolua de uma maneira lógica. Não sei se vocês conseguem compreender. Bom, então vamos aos desafios que eu encarei. Um dos principais desafios é atuar como Scrum Master e Product Owner ao mesmo tempo, então estou fazendo esses dois papéis, como eu comentei anteriormente, e priorizar aquilo que deve ser entregue em cada sprint. Então, às vezes, é um pouquinho complicado saber o que é prioridade, o que não é prioridade no momento em que você está planejando uma viagem, porque são vários detalhes, para onde, quando, onde eu vou ficar, qual meio de transporte, etc. e tal. E também definir o orçamento disponível para essa viagem, porque como eu comentei anteriormente, a gente precisa ter um orçamento para realizá-la, certo? E o que me ajudou bastante nessa etapa foi definir alguns pontos-chave da minha viagem através de perguntas, como, por exemplo, para onde,
quando, com quem, como eu vou, onde eu vou me hospedar. Então, essas perguntas normalmente me trazem respostas que me levam a outras perguntas para que eu possa continuar evoluindo o planejamento da minha viagem, ok? Vamos às sprints, então. Eu dividi essa viagem em algumas sprints. Na sprint 1, eu defini o mais importante, que é o destino da minha viagem. Então, o destino dessa viagem é Santiago, do Chile, ok? E eu já sabia que eu definiria o meu período de férias para o mês de novembro, então ela vai ser realizada no mês de novembro. Eu vou ficar uma semana no destino, e o diferencial dessa viagem é que eu não vou sozinha, eu vou acompanhada pelos meus pais pela primeira vez. Então, tendo tudo isso, todas essas informações em mãos, eu pude definir também o meio de transporte. Eu poderia ir para Santiago de carro? Sim, mas demoraria muito tempo. Então, o que é mais viável é ir de avião. Eu encontrei algumas passagens em promoção, tá? E a gente definiu como sendo esse o destino, principalmente por este fator, que a gente conseguiu umas passagens com um preço muito legal. E, claro, era um destino que a gente tinha vontade de conhecer. Então, a partir dessa primeira sprint, o que eu fiz? Eu revisitei o meu orçamento. Uma das coisas que eu gosto bastante de definir é um orçamento diário do que eu posso gastar em reais, tá? Então, por exemplo, por dia, eu tenho 100 reais por dia para gastar. E isso aí depois eu vou pegar e converter para a moeda local do destino onde eu vou ficar, ok? Mas eu sempre defino isso em reais. Tenho 100 reais para gastar por dia, tenho 200, tenho, sei lá. Enfim, eu defino dessa forma o meu orçamento. E com base nesse orçamento, é que eu fui definir a hospedagem, fui procurar pontos turísticos e passeios, tanto gratuitos como pagos, e também fui pesquisar a respeito da cotação da moeda, tá? Porque, por exemplo, se fosse dólar, eu teria que realizar a conversão e ver quanto mais ou menos que a gente teria para gastar por dia. Com relação à hospedagem, a gente definiu por ficar em um Airbnb, com base no orçamento também. Seria muito mais em conta, cerca de metade, um terço do que a gente pagaria em um hotel, ok? Pontos turísticos e passeios, eu vou falar um pouquinho mais para frente. E a cotação da moeda, lá a gente usa peso chileno, então é um pouquinho diferente. Para, por exemplo, 185 pesos, mais ou menos, hoje, daria R$1. Então é um pouquinho difícil de calcular isso, mas a gente encontrou formas de controlar. Na minha terceira sprint, eu pesquisei sobre pontos turísticos e passeios, tá? Um dos passeios que eu gostaria muito de fazer é ir para o Cajón del Maipo, que é esse lugar dessa imagem onde tem um lago maravilhoso e é uma área montanhosa, perto de Santiago. Então, eu procurei algumas agências e busquei aquela que tinha o melhor custo-benefício em vista do nosso orçamento diário, ok? Outra coisa que eu pesquisei também foi por passeios gratuitos, porque foi por passeios gratuitos, para facilitar também a questão do nosso orçamento, tá? E tours a pé, e etc e tal, conhecer museus e pontos turísticos principais da cidade. Então, eu fiz essa pesquisa na minha sprint 3. Na minha sprint 4, eu comecei a pesquisar por vinícolas. Os vinhos chilenos são bem famosos, então é outro tipo de passeio que eu tenho vontade de fazer. E a gente definiu por visitar 2 vinícolas que a gente já incluiu no nosso orçamento, no nosso gasto diário que a gente planejou. Outro ponto importante da sprint 4 foi pesquisar por um seguro-saúde. É uma coisa que eu não deixo de fazer quando eu viajo, é ter um seguro-saúde, porque se tiver qualquer contratempo, o seguro vai cobrir essas despesas lá fora, que normalmente eu não teria condições de cobrir por mim mesma, talvez nem aqui no Brasil. Então, sempre faço um seguro-saúde, já pesquisei, cotei, e a gente tá para fechar esse detalhe também. Outro ponto importante, meios de transporte. Então, a gente pesquisou quais são as melhores formas de se locomover dentro de Santiago, que no caso é através de metrô, e do aeroporto até a hospedagem, a gente pode pegar tanto um Uber quanto um transfer também, que eles utilizam muito por lá. E também pesquisei sobre restaurantes que a gente tem muita vontade de conhecer e experimentar um pouco da culinária local.
Outro ponto importantíssimo é que essa coisinha fofa da foto é a minha cachorrinha, ela se chama Beta, e eu preciso deixar ela com alguém durante a viagem, porque ela não pode ficar sozinha, obviamente. Então eu pesquisei e já reservei uma Dog Hero, que é um serviço de hospedagem de cachorros, para que essa pessoa cuide dela. E por fim, na sprint que está por vir, ainda não foi realizada, mas já foi planejada e prevista, a gente vai arrumar nossas malas, separar passaporte, dinheiro, documentos, tá? É importante dizer que não é necessário passaporte, então, em todo caso, a gente vai utilizar as nossas identidades, não era um requisito. Habilitação de cartão de crédito para uso no exterior, dentre outras coisas. E também vou deixar a Beta no apartamento da Dog Hero, que eu reservei para que cuidasse dela, tá? E por último, quando a gente concluir a Sprint 5, a gente vai aproveitar a nossa viagem, tá? Bom, era isso que eu tinha para falar, acho que ficou um pouco corrido, mas essa é a ideia de trazer o Scrum para vários outros aspectos da nossa vida. A gente pode perceber que dá para aplicar isso em qualquer aspecto realmente que a gente quiser. Fica aqui o meu contato novamente. Muito obrigada pela atenção de vocês.